Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e eu estou aqui só para fazer uma apresentação rápida do vídeo de hoje, que foi uma live que eu fui convidado a participar. O professor William dos Santos Melo, professor doutor William Melo, me convidou, professor do CEDERJ, que é um consórcio de universidades públicas aqui do estado do Rio. Ele me convidou para a gente conversar com os alunos de turismo sobre o espaço geográfico e a prática do turismo. Eu espero que vocês gostem. Eu achei que foi um papo muito legal, assim, muito rico, construtivo. E para quem gosta, quem é do turismo, quem é da geografia, é um papo que pode agregar bastante. Ok, pessoal? Então, com vocês aí, o espaço geográfico e a prática do turismo. Abraço. E aí, pessoal, boa noite. Depois de algumas semanas aí de desencontro, né? Sem a gente poder se ver nas nossas lives, a gente está aí retornando, né? As lives para discussão para o pessoal de turismo, né? Hoje a gente vai receber aí um colega, um professor, né? De pensamento, de reflexões, que é o professor Tongaté Mascarenhas. Eu trabalhei com ele à época aí no Polo de Niterói, né? Ele foi professor aí da geografia do Polo de Niterói, é uma pessoa que eu tenho uma forte amizade, uma forte relação de reflexões aí, né? Um grande amigo e um grande pensador, né? E ele já está até no nosso live. Eu estou esperando, deixando ele aguardar um pouquinho, porque a gente está recebendo aí, tentando aguardar as pessoas chegando, né? A gente teve aí um total nas outras lives de mais ou menos 20 alunos. Eles demoram um pouquinho, o Tom deve estar aguardando aí. Eu também tinha marcado às 7 horas com o colega, o professor Tom, e infelizmente 10 minutos antes de começar a live aqui, recebi um telefonema, né, de trabalho, e a gente naquela lógica de tentar adequar tudo. Então a gente geralmente tem aí, eu tinha falado com o Tom para ele entrar na live às 7 horas, que eu iria fazer uma apresentação do colega, né, como ele merece. E eu esqueci de dizer para ele que geralmente os alunos têm uma média aí de tempo para chegarem na nossa live, está chegando aí, né, em torno de uns 5 minutos, até para as pessoas olharem a live com calma, entrarem. Então, enquanto as pessoas, os colegas estão entrando aí para participarem, para dar uma olhadinha aí na live dessa semana, depois de muito tempo sem se ver, né? A gente terminou aí o semestre e logo fez depois a live com a professora Fernanda, só para recapitular aí, para as pessoas que talvez não lembrem, e ficou de fazer uma segunda live com outro professor convidado. A gente tem uma dificuldade aqui de achar todos os professores para fazerem live, porque tá todo mundo muito ocupado. Esse final de semestre, né, é muito complicado para todos os professores. E aí o segundo convidado dessa conversa, desse bate-papo, é o professor Tom. Da última vez a gente teve um número de pessoas assistindo muito legal. Eu espero que a gente tenha em torno de 20... Foram 20 a 25 alunos assistindo a última vez. Eu achei uma live com a professora Fernanda. A gente está com 5 alunos, mas espero que logo as pessoas entrem aqui e passem a gostar. Mas vamos lá, para eu não tentar enrolar muito mais, né? Só recapitulando, esse é o segundo professor convidado aí da nossa live. A live tem por intuito aí falar sobre temáticas acadêmicas, né? Abordar temáticas acadêmicas. E a primeira live foi a estrutura e forma de um trabalho acadêmico, que a professora Fernanda muito bem explicou, muito bem desenvolveu aqui. E hoje, né, quem vai falar um pouco sobre o tema é o professor Tongaté Mascarenhas, que é professor de geografia, né, mestre aí na Universidade Federal do Amazonas, tem uma trajetória enorme como professor de geografia. Atualmente vou até poder pedir para ele depois falar um pouco mais. Ele está à frente de um podcast sobre a temática, e ele vai abordar com a gente nessa live. Eu quero agradecer antes de mais nada a presença dele, né, a temática da geografia, a importância do conhecimento da geografia, tanto quanto conhecimento acadêmico,
quanto instrumentos, ferramentas para possíveis trabalhos na área de turismo, né? Eu acho que é sempre muito importante. Chamando o Tom aí já, ó, dar meu boa noite aí pessoalmente ao professor Tom. Mais uma vez quero te agradecer pela sua presença, pela sua participação. Aquela questão que a gente falou aqui antes, bem improvisado, um bate-papo bem leve, que eu sei que você tem capacidade total para fazer. Boa noite, né? Eu estava ouvindo aí, William, eu agradeço aí. Realmente a gente trabalhou junto durante uns 4 anos, 5 anos, né? Lá no FEDERJ. Mas tem que tomar cuidado para não entregar a nossa idade, né? Não, você é mais velho que eu, sabe, né? De espírito não há a menor dúvida. Então, e foi um período muito legal, né? Dentro da minha prática mesmo, né? Como geógrafo, como professor de geografia, que deu para a gente trabalhar muitas áreas da geografia, inclusive no turismo também, né? Dei umas bicadas no turismo. Então foi bem legal, agradeço pelo convite de estar aqui hoje, né? E vamos tentar conversar um pouco, né? Vamos tentar trocar umas ideias e colaborar com o pessoal. Sempre tentando colaborar mesmo. Beleza, obrigado, Tom. E aí eu queria te fazer a primeira pergunta, porque eu acho que já vai desenrolando sua forma de expor, o seu pensamento. Aí eu queria saber como é que a geografia, a episteme, a área de conhecimento da geografia, tem ligação, tem vinculação com a área de turismo e como é que ela pode ser útil para futuras reflexões, para futuros trabalhos de pesquisadores, docentes e discentes da área de turismo. Bem, assim, o turismo a gente faz onde? Né? A prática turística a gente faz onde? No espaço geográfico. E o espaço geográfico é a área de estudo da geografia. Então, acho que sem o ferramental, né, sem as ferramentas da geografia, fica difícil até para você planejar um espaço de forma turística. Então, acho que tem muita coisa a ver, acho que tem tudo a ver, na verdade, você trabalhar, né, o turismo, né, a partir de fundamentos geográficos. Tem a disciplina, né, fundamentos geográficos do turismo. Né, então, acho que não tem como dissociar, inclusive. Até né, uma coisa importante, né, que o turismo é uma prática social, não sei se talvez a única, mas é uma prática social que ela consome o espaço. E quando ela consome o espaço, ela transforma também o espaço, e aí a gente tem geografia. Né? A transformação do espaço pelo homem é a geografia. Então o turismo acaba, né, produzindo geografia também, não tem como dissociar geografia e turismo. Antes de a gente continuar com o nosso bate-papo, é importante porque a gente não combinou muito antes, e era bem específico isso, né? Você me conhece, eu nunca pude usar muitas regras e métodos, né? Por mais que eu reconheça, acho eles importantes, mas eu sou muito... saio muito da organização. Você já me conhece há bastante tempo, sabe, os alunos também já sabem. E eu queria deixar claro, para não parecer que a gente está desordenado, que os alunos podem fazer qualquer perguntas para você via texto, né, vai aparecer aqui, e aí dentro das possibilidades a gente vai tentando responder, se for possível responder aí dentro do que a gente está conversando. Eu queria te fazer mais uma outra pergunta, se eu estiver te interrompendo o pensamento aí, por favor. Não. Eu, por exemplo, sou prova, quando eu comecei a fazer meus trabalhos, por exemplo, na dissertação, no mestrado, depois tese, eu utilizei muito da ferramenta da geografia, por exemplo, para espacializar. Por exemplo, sempre fui um estudioso de políticas públicas, e aí você precisa espacializar, né, fazer aquilo nos trabalhos que o Tom, por sinal, quero fazer o reconhecimento aqui, os trabalhos de TCC do pessoal de geografia foram uma iniciativa muito forte do professor Tom Gaté. Eu chamo de Tom, mas é Tom Gaté, vou continuar chamando de Tom aqui. Né? E eu lembro, eu sempre fazia questão de estar presente, porque eu aprendia muito com os discentes, docentes do departamento de geografia lá do Polo, né? E eu lembro uma coisa que particularmente é muito característica dos pesquisadores da geografia, que é a caracterização geográfica do local. Sempre em todo o TCC aparece uma caracterização geográfica, e aí eu queria te perguntar isso. Essa característica que é muito própria da geografia, você acha que ela pode ser assimilada
por outras áreas, como por exemplo o turismo, para estabelecer um esclarecimento, né, uma exposição mais pedagógica da temática. Eu particularmente me utilizei muito e ainda me utilizo nos meus trabalhos disso. Hoje eu particularmente utilizo muito da Camila aqui para fazer os meus mapas, mas porque eu não domino o ArcGIS e tal, e ela domina, né? Mas eu acho fundamental. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ferramenta da geografia para ajudar, às vezes, a gente no método, né? Principalmente quando a gente quer deixar claro algo que está espacializado e no texto não fica muito visível, não fica muito transparente. Então, no caso, essa questão, né, de você caracterizar, né, geoecologicamente, ou caracterizar os aspectos geográficos do lugar em que você vai trabalhar, né, que você vai fazer a sua, no caso aí dos TCCs, das dissertações, é importante porque a gente não tem como fugir do princípio básico da geografia, que é a ação do homem no espaço. Então você tem que caracterizar o espaço que você vai trabalhar, o espaço em que você tem um problema que você quer resolver, no caso, se for fazer um trabalho acadêmico, né? Você precisa caracterizar aquele espaço de alguma forma. Se for um espaço natural, normalmente não é, mas você tem que mostrar, né, onde, né, em que parcela do espaço, né, e de que maneira aquele espaço está sendo modificado para que você consiga efetivamente fazer trabalhos geográficos. Porque se você só pesquisa o processo, você só trabalha processos ao longo do tempo, você não está fazendo geografia, você está fazendo história, né? Se você trabalha as sociedades ao longo do tempo, você não está fazendo geografia, você está fazendo sociologia ou antropologia, também dependendo do seu objeto. Mas para você falar de geografia, você necessariamente precisa mostrar para quem vai ler, para o seu leitor, né, o espaço em que você está, você vai construir aquele seu objeto, ou vai buscar as suas respostas, não tem como. Tendo como foco aí, tô chamando mais atenção para uma coisa para a gente não se perder aqui, senão eu acabo me perdendo. Eu tenho que perder. Você é muito organizado, mas eu não sou. Né? Vamos lá. A questão do espaço, que eu acho que é um conceito muito caro, a geografia. Né? Eu acho que talvez seja me atrevo a dizer que seja talvez um dos maiores conceitos da geografia, da episteme da geografia. E aí a gente tem que lembrar um pouco de Milton Santos, né? Acho que Com certeza. E aí, eu queria que vocês problematizassem, explicassem um pouco mais, porque quando a gente fala para os alunos que é espaço, fica uma coisa muito... É muito abstrato. É muito abstrato. Né? Como é que a gente pode muito abstrato. Conceito? E o conceito de espaço também ele é muito abstrato. Ele começa a se tornar mais palpável quando a gente usa exemplos, né? Por exemplo, se a gente voltar lá atrás, um pouquinho mais atrás, não precisa voltar muito não, assim, porque a geografia ela virou ciência mesmo no século XIX, e aí a partir das análises descritivas do Humboldt, do Alexander von Humboldt e do Carl Ritter, que inclusive são os considerados os pais da geografia, da ciência geográfica, né? E eles, apoiados nessa visão positivista, na visão mais direta, né, descritiva mesmo, né? Eles, inclusive, começaram a construir os conceitos que permeiam o espaço, né? No caso, a paisagem, a região, né? Região natural, região transformada. E aí eles usavam esses conceitos para explicar efetivamente a relação do homem com a natureza. A partir dessas descrições, né, quando a gente tem essas as descrições sendo feitas de maneira regular ao longo do tempo, a gente vai conseguir observar a ação humana ao longo do tempo num determinado espaço. Né? Então, a partir daí, a gente tem o processo efetivo de produção do espaço sendo explicado. Porque a geografia ela está datada aí da Grécia Antiga, né? Mas como ciência, né? E aí como explicadora, né, do espaço e da formação do espaço geográfico, ela começa efetivamente a partir do século XIX. E aí o Milton Santos, ele tem um papel muito importante, né, dentro da geografia e na explicação efetiva, né, na tentativa de elucidar, de
de explicitar essa questão do espaço para a gente, porque ele trabalha a questão do espaço geográfico a partir, né, de 4 dimensões, né, que são a forma, a função, né, a estrutura e o processo. Então, a partir dessas 4 funções que ele trabalha e que são indissociáveis, porque você não tem como entender a função de um objeto no espaço sem que você não tem como entender a forma daquele objeto se você não souber qual é a função daquele objeto, como ele está estruturado naquele espaço e os processos que fazem com que ele se transforme, porque é um processo contínuo. Então você precisa, a partir aí das ideias de Milton Santos, e a partir disso, inclusive, né, a partir dessas 4 dimensões, ele lança a ideia do meio técnico científico informacional, que ajuda a gente a explicar demais, inclusive, né, a evolução do turismo, da prática turística, que o turismo também ele não começa no século XX. Não. A prática turística, que é uma prática social, antes de ser uma atividade econômica, ela vem desde as Olimpíadas, as primeiras Olimpíadas, lá em 776 a.C., você tinha prática turística, porque as pessoas, as mais abastadas pelo menos, elas faziam elas percorriam as distâncias das suas casas até os locais onde aconteciam as Olimpíadas. Isso daí pode ser considerado turismo. E não tinha um viés econômico, né? Porque naquele momento você não tinha nem moeda. Né? Então, ajuda a gente a entender, inclusive, a questão do turismo, né? Especificamente a questão do turismo. E quando o Milton Santos, né, tenta explicar, ele começa a explicar o espaço geográfico a partir, né, das 4 dimensões, da forma, da função, da estrutura e do processo, e lança a ideia do meio técnico científico informacional, ele ajuda a gente a entender, né, as dinâmicas espaciais que permeiam o mundo, principalmente a partir da segunda metade do século XX, que é o período que a gente meio que glorificou como o período de globalização efetiva, porque existem estudiosos que falam que a globalização começou lá nas grandes navegações. Mas a globalização como a gente conhece, né, hoje em dia, que a gente vive ativamente, essa globalização ela começa a partir da segunda metade do século XX, com o final da Segunda Guerra, com o início da Guerra Fria, a divisão do mundo em 2 metades, aí, metade socialista, metade capitalista. E o turismo ele acaba sendo impactado diretamente, porque ele vira efetivamente uma atividade econômica, né, que é facilitada pelo avanço dos fluxos, né? Você tem, né, um avanço dos fluxos financeiros, econômicos, transportes, comunicações, pessoas, mercadorias, serviços, né? Esses fluxos eles aumentam sua intensidade e as distâncias elas meio que diminuem, fazendo inclusive com que o turismo, né, ganhe uma nova dimensão. Ou seja, é engraçado você abordar o tema sobre as 4 categorias, porque é uma matéria logo de início dos alunos do primeiro período, eu não sei se você lembra, tem boa memória, na disciplina de Turismo e Sociedade, que é uma das primeiras disciplinas dos alunos de turismo, né, a explicação das 4 categorias de Milton Santos, né, que acaba sobrando para esse professor aqui a explicar a capacidade que você o fez agora. Né? E aí uma coisa que acho que você explicou muito bem o conceito de espaço, a importância de Milton Santos, principalmente para a geografia brasileira, por mais que ele ultrapasse a perspectiva do Brasil. Eu queria entender o seguinte: antes do conceito de, se eu bem entendi o que você explicou, e eu estou tentando tornar palatável para os alunos, a geografia tem uma vinculação muito grande com a relação com o homem. O homem transforma o espaço, e ele transformando o espaço, ele automaticamente interfere nas características desse espaço. Né? Essas interferências podem ser positivas e negativas, mas elas ocorrem. Mas eu gostaria de chamar a atenção para você, e me corrija se eu estiver errado, que antes do conceito de espaço você tem um conceito anterior, que é o conceito de locais ainda não tocados pela ação humana, que, se eu não me engano, é o conceito de paisagem. Né? Talvez eu esteja errando nesse processo, mas aí peço que você me explique. Não há um conceito antes do espaço, quando o espaço não é automaticamente um conceito quando
estabelece relação direta com o homem quando esse meio é modificado, ou estou falando muita besteira, e por isso que talvez seja tão importante para o turismo, porque aí, lógico, tem mobilidade, o ser humano acaba se movimentando ao longo da história, né? E aí o conceito de espaço para a gente é muito caro, mas não há um conceito anterior para explicar o conceito de espaço. Falei besteira. E outra, só chamar a atenção que eu estou controlando o tempo aqui, a gente não precisa ficar, que é 1 hora de live, só para... Peço que você me corrija aí. Então, no caso da geografia, da ciência geográfica, né? A ciência geográfica, ela tem as categorias de abordagem, categorias de estudo, né? Que são, no caso, aí, a paisagem, o território, a região e o lugar. Que só acontecem porque existe o espaço geográfico. A paisagem, a gente, inclusive, até quando começa a falar de conceitos geográficos na escola e tal, a gente pergunta para os alunos lá do 6º ano, o que é paisagem para você? É uma vista bonita. E não necessariamente paisagem é só isso. Paisagem, dentro de uma paisagem a gente pode identificar lugares, dentro de uma paisagem a gente pode identificar regiões, né? Pode identificar territórios. A paisagem, basicamente, é tudo que está ao alcance dos nossos olhos. Esse é o conceito de paisagem. Então, a paisagem ela está contida no espaço geográfico, está contida no espaço. Está tudo contido dentro desse conceito maior, que, no caso, aí é o espaço. E a geografia, ciência, né, ciência geográfica, ela se forma a partir do momento que a gente tem os conceitos sendo construídos pelo homem na atuação com o espaço geográfico. No caso do turismo, até, o turismo utiliza muito bem essa questão da paisagem, né, das belezas paisagísticas, dos lugares, né, porque o lugar, o que é o lugar? O lugar é uma porção do espaço em que você tem você cria, você tem algum tipo de afeição, afetividade, identificação, né? Então, por exemplo, quando fala Museu do Louvre, né, por mais que eu nunca tenha ido lá, eu já ouvi falar, eu sei que é um lugar, eu sei que é uma porção do espaço que tem, né, um atrativo turístico, por exemplo. Né? Então, você tem lugares, você tem paisagens, regiões, e aí, no caso, quando você falou do espaço intocado, né, a gente pode trabalhar a questão das regiões, a região, que é a região natural, a região, né, já adaptada, transformada. Né? A região natural, a gente não pode mais falar que a região amazônica é uma região 100% natural, mas ela ainda é predominantemente natural. Que a maior parte da floresta ainda está lá e ainda está intocada. Não sei até por quanto tempo, mas ainda está. Já é diferente da Mata Atlântica, que você tem ali uma região que é caracterizada pela característica semelhante, no caso aí, é a vegetação, né, a fauna, a flora, que são características daquele espaço, e aí você tem uma região. Né? Então, esses conceitos, né, todos eles só são possíveis se a gente pensar eles dentro do espaço, que é o espaço geográfico. Entendi, vamos lá. Você de maneira muito elegante falou que eu estava errado, né? Que eu falei de paisagem não é o... Eu achei ótimo, porque você traz a discussão as outras grandes 4 categorias, né, da geografia. Eu nem me atrevo a entrar muito nessa área, porque eu não sou geógrafo, eu flerto muito com a episteme de vocês e respeito muito. Mas território, né? Território você manja. Exatamente. Porque aí território é mais fácil, isso que eu ia abordar agora na pergunta, como é que está a sinergia boa. Porque a minha área de formação é ciência política. A ciência política tem relação de poder, e poder é território. Ou seja, você tem um avanço. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque a geografia tem um avanço significativo como pensamento, principalmente a partir do período pós-guerra, que aí você tem uma noção do território como espaço de poder, que tem a vinculação aí, por exemplo, com o pessoal das relações internacionais também, que é a perspectiva do território como instrumento de defesa, né, como soberania. E aí eu queria que você trabalhasse um pouco, refletisse se realmente faz sentido que depois do pós-guerra essa perspectiva da geografia, que território, ela deu realmente uma avançada
considerável nos estudos, nas reflexões, e se isso ainda está atualmente em voga, ainda é uma fonte de reflexão de pensamentos interessante. Por exemplo, nas políticas públicas, você sabe bem disso, o conceito de território é muito importante para todas as políticas públicas. Hoje você tem dois conceitos muito claros: desenvolvimento territorial e desenvolvimento regional, que aí também tem toda uma briga conceitual sobre essas explicações, né? E aí eu queria entender um pouco se realmente isso faz sentido, se mais uma vez eu estou flertando erradamente com conceitos da geografia, e aí acho que você tem como ajudar a gente nessa explicação. A questão do território, né, sem dúvida nenhuma, depois da Segunda Guerra Mundial, né, e com o início, né, da Guerra Fria, e com todo o processo da geopolítica que a gente conhece hoje, né, que começa mais ou menos ali no final da Segunda Guerra, né, a divisão, né, das áreas em socialistas, em capitalistas, né, divide um país, né, a Alemanha fica dividida, né, entre dois sistemas econômicos, entre duas áreas de influência. A partir dali, a questão do território, eu acho que realmente teve um upgrade aí, com certeza, porque todo o aspecto geopolítico que a gente conhece hoje, quer dizer, todo não, mas acho que a maioria, né, da geopolítica que a gente conhece hoje, se a gente for voltar, a gente vai remeter ali à Segunda Guerra Mundial, né? Tudo acaba voltando para lá, né? Porque hoje, quem é que hoje domina, né, o mundo ainda, né, são os Estados Unidos, é o capitalismo, né? E houve aí uma batalha, né, entre o capitalismo americano e o socialismo soviético, esse socialismo meio estranho, né, essa coisa que está longe do que o Marx defendia como socialismo, né, bem longe. O socialismo real foi muito diferente do socialismo utópico. Então, essa batalha, essa guerra aí fria entre o capitalismo e o socialismo, ele foi um grande catalisador de mudanças territoriais. Países se formaram por causa disso, países se desmembraram por causa disso. A Iugoslávia é um ótimo exemplo. O que é a Iugoslávia? A Iugoslávia hoje é Sérvia, Montenegro, Kosovo, que uns aceitam como país, outros não aceitam como país. Inclusive, uma dificuldade do Kosovo de ser aceito na União Europeia é exatamente esse. Tem membros da União Europeia que não reconhecem o Kosovo como país, então ele não pode nem pedir para ser um membro da União Europeia por causa disso. Então você tem uma questão territorial aí importante, né? O território como espaço de poder, né? Primeiro como delimitação de Estado Nacional, né? E aí, a partir daí, como espaço de poder, porque você tem possibilidades de trabalhar o território, não é necessariamente só o Estado Nacional. Você tem um conceito dentro do território, dentro do conceito de território, você tem um conceito de territorialidades, né, que também você tem essas nuances, e as territorialidades elas podem ser fluidas, né? Então, mas trabalhando a questão do território, né, como instrumento de poder e dentro da lógica do Estado Nacional, a gente vê, se a gente pegar o mapa mundi em 1960 e pegar hoje, você vai ver uma mudança brutal. Então, não tem como não dizer que o conceito de território ele vem sendo trabalhado, vem sendo estudado, vem sendo pensado muito ao longo desses últimos 60 anos. Não tem como, 60, 70 anos. Né? A gente não tem como dizer. E, junto com esse conceito de território, outros conceitos da geografia também acabam, né, sendo incluídos, porque eles também sofrem modificações, né? A paisagem, ao longo do tempo em que o território vai mudando, a paisagem vai mudando, né? Os lugares, né, eles vão mudando, porque você tem, como você tem um lugar que é um conceito que demanda aí uma necessidade de afetividade, identificação, você pode, o que é um lugar para você hoje pode não ser amanhã. Quando você mora numa casa, você tem aquele espaço como o seu lugar. Se você se muda daquele lugar, daquela casa, passa 30 anos sem aparecer ali, aquilo ali já deixou de ser um lugar para você, você já perdeu a identificação. Então, isso aconteceu muito comigo até, que eu morei numa casa até os 7 anos de idade, quando eu tinha 20 eu voltei lá, para mim não significou mais nada. Então está muito relacionado mesmo a essa questão da afetividade, do vínculo que você cria, a questão do espaço, né? O que não tem, no território não tem a ver. O território você utiliza outros nuances, no caso, a relação de poder, né? A relação
Não sei se o pessoal está ouvindo, deu uma travada no vídeo com o professor Tom, né? Se o pessoal estiver escutando, não sei se travou o do professor Tom ou se travou o meu. Se as pessoas puderem. Travou o seu ou travou o meu? Eu acho que travou o seu. Ah, então eu peço desculpas. Não, A gente está descobrindo parou há onde? um tempo para cá que a gente também não tem internet tão boa como tinha antes, né? Não sei se já destravou. Ah, ó, essa live aqui eu tô fazendo só na internet do celular, porque na internet daqui de casa, só eu ia falar hoje, só ia ouvir amanhã. A internet daqui de casa tá uma bomba. Não, mas eu acho que eu peguei o finalzinho, estava falando sobre a importância do território, que deu uma, principalmente depois do pós-guerra, que eu estava dando o exemplo da Sim. Bósnia, que foi desmembrado em vários países, e aí eu acho que deu uma travada. Ah, puxa vida. Então, mas é porque no caso da Iugoslávia, ela foi desmembrada em vários países, né? E dentro desses países, novos países, você tem relações territoriais ainda conflitantes dentro desses países. Então, você vê que eram bolhas bolhas que estavam presas dentro de um território maior. E aí, conforme esses territórios foram sendo libertados, assim, eles começaram a pensar os seus próprios problemas. Primeiro, eles tinham um problema maior que era, né, se desmembrar desse país maior que era a Iugoslávia. Depois que eles conseguiram as suas independências, depois que a Iugoslávia acabou nos anos 80, aí eles começaram a pensar nos próprios problemas deles, territoriais, né, que são ainda, no caso do Kosovo, até que eu falei, que ele é considerado um país independente por alguns membros da União Europeia e por outros não. E por não ser considerado um país independente, da Sérvia, no caso, ele não pode nem pleitear um lugar na União Europeia. Assim como a Croácia, que já é membro, já conseguiu ser membro, em 2013 ela entrou, né? Então ela foi a 28ª nação, e aí depois o Reino Unido quis sair, agora só tem 27 países lá na União Europeia, né? Então, essa questão do território realmente tem sido muito trabalhada, tem sido muito pensada, né? Tem que se pensar muito, porque as mudanças geopolíticas elas estão acontecendo. Se a gente pegar, não sei se chegaram a ouvir isso, mas se a gente pegar o mapa mundi em 1960 e olhar o mapa mundi hoje, você tem uma infinidade de situações diferentes, territorialmente falando, né, do que você tinha. Você tem em 1960 você tinha o Zaire. O que é o Zaire? O Zaire é o Congo belga. Não tinha Congo belga, tinha o Zaire. Em 1960 você só tinha o Sudão. Hoje você tem o Sudão e o Sudão do Sul lá na África. Estou falando só de África, né? Mas um pouquinho antes, né, ainda durante a Segunda Guerra, você tinha a Coreia. Depois da Segunda Guerra Mundial, você já tem a Coreia do Norte e a do Sul. E aí teve essa lógica também da divisão, né, territorial, o Norte vai ficar com socialismo e o Sul vai ficar com capitalismo. Então, essas nuances territoriais ao longo do tempo também vêm sendo feitas de maneira muito forte. Eu posso dizer assim. E a teoria do território tem apoiado muito a questão geopolítica atual. Muito mesmo. Porque, antes de mais nada, queria chamar a atenção aí, a professora de Fundamento Geográfico, que hoje lá do nosso polo, que é um colega nossa aí, né? Você não teve o prazer de conhecer, Tom, acho que a professora Marina, mas ela estava aí, tá olhando aí, chamar a atenção, professora Marina, que é um dos primeiros professores de Fundamento Geográfico foi o Tom, né? Acho que ficou um tempo com a gente, não foi? Um tempo. Foi um tempo. Foi a Priscila, aí eu fiquei um tempinho, depois eu fiquei mais tempo com turismo e meio ambiente também. Aí eu vou fazer uma provocação. Fiquei um semestre. Aqui, que é uma convidada, tá vendo que o par é duro, né, professora? Você tem uma responsabilidade de substituir esse grande colega aí, que é o professor Tom. Né, você sabe como eu tenho relação de amizade, implico bastante com os meus colegas de trabalho. Você era, por exemplo, também uma pessoa que sabia disso já. Então, a professora Marina dando olá aí. Queria fazer uma pergunta, levando em consideração esse caminho que você está chamando sobre o território. Como é que fica esse conceito de território, a importância do território como poder, a relação do espaço
vou utilizar de uma autora que você acho que você conhece bem, que é numa sociedade cada vez mais em rede, né? Pensar em Manuel Castells, né? Onde a noção de território, de Estado, vai perdendo o seu protagonismo. Tá voltando, a gente está vendo. Eu ia falar isso. Tá voltando, mas vez por outra a gente se vê invadido também com uma transnacionalização de cultura, que perpassa muito o que a gente tinha antigamente como território, né, de maior controle, maior capacidade de acesso de poder, ou seja, numa sociedade cada vez mais em rede, né, típico de uma globalização com todas as suas externalidades negativas e positivas. Os conceitos clássicos da geografia se transformam muito, eles têm uma alteração na perspectiva de pensamento. Estou chamando a atenção para isso, porque eu acho que esse tipo de pensar possibilita trabalhos futuros do pessoal do turismo, que particularmente se sente muito impactada com esse momento de sociedade em rede, hoje mais com um certo protagonismo do Estado, estabelecer soluções e tal, alternativas. Queria que você, não sei se eu fui muito claro, mas eu queria que você expusesse um pouco mais o que você pensa sobre esse novo mundo que a gente vai vir, que eu acho que é paradigmático, esse momento que a gente vive, e como é que esse novo mundo, né, trará essa importância do território, do conceito de espaço, ou se alterará muita coisa. É uma pergunta de previsões, né? É muito difícil fazer isso, mas estou me atrevendo a fazer aqui com você. Assim, eu tenho até pensado um pouco sobre o que vem depois, né, do que a gente está passando, né? E eu tenho até conseguido buscar algumas informações. Eu tenho visto assim, existe sempre uma vontade, né, um desejo de que as coisas melhorem. Mas eu acho, né, e aí eu tenho observado isso muito, olhando a questão dos Estados Unidos e China, que a gente está observando aí, né, se a coisa continuar desse jeito, a gente vai começar a observar efetivamente uma nova Guerra Fria, aí, bota entre aspas aí, porque é um fazendo uma coisa daqui, aí o outro vai e responde dali, né, fica uma coisa... Só que agora a gente tem os olhos do mundo inteiro, né, em tempo real, que não tinha na década de 60, 70, né? E o que eu observo? Eu observo que, por conta dessa pandemia, por mais que a OMS, né, venha tentando fazer com que as nações, com que as instituições, né, trabalhem em conjunto, eu acho que depois que acabar essa emergência global, que vai acabar, uma hora vai acabar, né, eu acredito, pelo que eu tenho observado, que a gente vai ver uma retração, né, de multilateralidades. Eu acho que a gente vai começar a observar, né, um fortalecimento de relações bilaterais, né, de fortalecimento dos blocos econômicos, né, tipo, eles vão começar a se voltar para dentro. Eu acredito que a gente vai ter uma freada aí nesse processo de mundialização, né? Os franceses não falam globalização, falam mundialização. Né? A gente vai ter uma freada nesse processo. Não é dizer que as estruturas produtivas vão acabar, não é isso. Mas que vai começar a ter aí, né, um processo muito mais, né, introspectivo na relação entre os países. Eu acho que vai ter muita relação bilateral, muita relação intrablocos econômicos, e você vai ter uma diminuição aí, né, no comércio global, nos fluxos globais. E aí não só no comércio, né, você vai ter uma dificuldade maior, inclusive, para o turismo. Porque turismo hoje é completamente inviável. Nesse momento, em julho de 2020, você fazer turismo de longas distâncias é muito difícil, é inviável. Hoje o brasileiro não consegue entrar na União Europeia, por exemplo. Eu estou endinheirado. Você não entra. Hoje não entra. É mais fácil um israelense entrar nos Estados Unidos hoje do que um brasileiro entrar nos Estados Unidos hoje. Isso também por conta de um histórico, né? Tem todo um histórico aí, mas hoje em dia, né, a gente vai... Eu acredito, eu estou vendo isso, eu vejo isso, acho que é um caminho, acho que é o caminho que vai ser tomado, assim, de uma
uma redução desse multilateralismo. E isso vai fazer com que talvez, né, acho que muito possivelmente, os territórios nacionais se fortaleçam. Acho que as relações de poder dentro dos territórios nacionais, dentro das faixas territoriais, né, dos países, né, eu acho que isso vai começar a se fortalecer por conta da pandemia, por conta dessa situação que a gente está vivendo. Que a gente não estou observando, por exemplo, quando os Estados Unidos, né, anunciam que já compraram 100 milhões de doses de vacina, eles não estão nem aí para os outros. Cadê o multilateralismo nessa hora? Não está aí. Não está nem aí. Aí a China, não é porque a China é boazinha, mas a China, para responder aos Estados Unidos, ela diz que a vacina que eles estão produzindo vai ser um bem comum de uso humanitário. Não é porque os chineses são bonzinhos, é uma resposta direta a uma ação norte-americana. E aí volta para a questão lá dessa possível nova Guerra Fria que pode estar aí, que a gente pode estar presenciando. Assim. Ou seja, essa nossa geração... Você está chamando a atenção que você considera um momento um freio de arrumação, né? Ou seja, nessa perspectiva você acredita, por exemplo, num fortalecimento do Estado Nacional, né? Sim, que é muito importante para o conceito de território, né? E até, me atrevo a dizer, você não disse, mas eu acho que... Ou você até disse, sim, que é o fortalecimento também de a gente se voltar mais, por exemplo, no caso do Brasil, já que a gente está geograficamente aqui na América do Sul, né, para os nossos vizinhos, né, para os nossos... Isso seria ótimo. Isso seria muito bom, desejo, e eu acho que isso a médio prazo vai acontecer. Independente de quem esteja no poder, eu acho que isso a médio prazo, de bom grado ou não, isso vai acabar acontecendo. Acho que vai ser uma necessidade até de mercado. Eu acho que vai ser. Por conta de todo esse panorama global que eu tenho observado que acho que é muito possível que aconteça. Eu acho que é muito possível que a gente veja aí a médio prazo, 5 anos, talvez 10 anos, a gente comece a observar como você falou, esse freio de arrumação aí para um novo momento, né, dessa globalização. Eu queria também fazer uma referência aí à nossa colega Rejane, que entrou aí também, né? Vez por outra, eu vejo alguém aparecendo aí, eu chamo até a professora Rejane. Beijo aí, nossa querida colega, também já foi professora do Polo lá. Bons tempos. Teve uma época que nós três éramos coordenadores, o professor Tom da Geografia, eu do Turismo, continuo lá. Tô doido para passar o bastão, mas continuo lá. A professora Rejane Pedagogia, né? O professor Elbert da Informática, se eu não me engano, e eu acho que ainda não existe segurança pública. Eu acho que ela a segurança pública veio depois, Então, a gente tem uma relação muito forte aí entre a gente, por isso que eu quero saudar a Rejane. Antes, dando prosseguimento ao nosso papo aqui, que eu particularmente estou bom, passaram 42 minutos, então eu não senti, né? Eu queria que, antes, para a gente dar continuidade, eu queria que esse espaço também fosse reservado para você falar sobre isso, e depois, de repente, abrir para perguntas aí das pessoas que estão acompanhando. Mais ou menos, de novo, vai estar dando 20 e poucas pessoas na live, numa sexta-feira. Legal. É ótimo, né? Eu sou era, até a pandemia, avesso à comunicação, você sabe disso, né? Tem um colega nosso, o Leandro, que é espetacular. Ele nem atender mais telefone atualmente, ele está atendendo que não seja reconhecido para agenda. Eu não, eu acabei me vertendo, me direcionando para isso, e ficam implicando comigo que eu estou sextando, né, nas sextas-feiras. Então eu quero agradecer, mas eu queria que você falasse, antes das perguntas, um pouco mais dessa iniciativa sua, que é o Podgel. É uma iniciativa interessantíssima. Eu já conheci o talento aí como professor, e você está demonstrando via Instagram, mas eu queria que você falasse um pouco do Podgel aí, para as pessoas que estão assistindo a live podem ter interesse de rever, de pensar alguma coisa da geografia. Eu, por exemplo, acabei de saber aí, de conhecer um pouco mais do conceito de paisagem, não falar besteira. Então, talvez eu possa ajudar a esclarecer possíveis questões, dúvidas. Queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa sua.
Então, o Podgel, né, é podcast de temas de geografia que eu comecei, vai fazer 4 meses, agora dia 4 de agosto, faz 4 meses. Eu comecei para tentar fazer alguma coisa diferente para os alunos, que eu sou professor da rede pública, né? Então, para tentar fazer uma coisa diferente para os alunos, porque assim, muita gente já muito boa fazendo aulas, videoaula e tal, e tudo mais. Então, eu tentei fazer uma coisa diferente, né? Para, inclusive, né, pensando também na questão da acessibilidade, porque no podcast, você, com o fone no ouvido, você pode ouvir em qualquer lugar que você quiser. E nem precisa necessariamente da internet. Você precisa da internet só para você baixar o arquivo, que você pode até baixar e ouvir a hora que você quiser. Você está no ônibus, né? Tá lotado o ônibus. Eu não consigo estudar. Pô, bota o fone no ouvido e vai ouvindo. Tá com as mãos para cima e vai ouvindo. Tô na rua, né? Bota o fone no ouvido e vai ouvindo. E aí, a ideia foi essa. E aí, como eu percebi, né, que estava tendo um feedback legal, aí eu comecei a tentar ampliar. E aí eu montei uma página lá no Facebook, lá. Esse perfil do Instagram é só para isso, só para divulgar os episódios do Podgel, que eu tinha muita resistência em entrar no Instagram, porque eu fico muito assim, uma rede social de foto, cara. Eu também. Só para tirar foto. Aí eu só entrei por causa do Podgel, para poder divulgar, né? E aí a ideia é essa, fazer episódios curtos, né, entre 15 e 20 minutos. Tem uns que passam um pouquinho, tem uns que ficam um pouco abaixo de 15 minutos, tem uns que passam de 20, mas na média é isso, entre 15 e 20 minutos, e tentando ser o mais objetivo possível nos temas. Já falou de um monte de temas. Amanhã vai sair o episódio 57, que vai ser, até vou dar um spoiler, vai ser continente asiático, falar de continente asiático, né, características gerais. Mas já falei de geopolítica do petróleo, já falei de fontes de energia, já falei de características do espaço geográfico, já falei disso, já falei de um monte de coisas. Assim, e aí, como é que faz para acessar o Podgel? Para a gente saber como é que a gente faz para acessar o Podgel? Tá, então. No Spotify, quem tem Spotify, quem tem, quem gosta de ouvir podcast no Google Podcast, quem ouve Podcast Addict ou Spotify, é só colocar Podgel, P-O-D-Gel, né? Que aí aparece lá todos os episódios. No Spotify tem também, e ele está hospedado no Anchor, que é um site que hospeda mesmo podcast. Né? E também, se a pessoa quiser, ela pode seguir aqui no Instagram mesmo, né, o @professor_tom, que aí eu sempre coloco aqui também os episódios, e também no Facebook, lá na página do professor Tom Mascarenhas. Né? E aí é legal porque, assim, o que eu tenho observado aqui, a gente tem conseguido chegar a mais pessoas, e a ideia é essa, é um negócio gratuito, assim, é para chegar a mais pessoas mesmo, assim, ainda mais nesse período de pandemia, mas mesmo depois de acabar a pandemia, eu penso que ainda é uma coisa que vai ajudar, porque é por causa da acessibilidade, inclusive, essa questão aí da acessibilidade. O cara está ocupado, tá preso no ônibus, no trem, mas ele está podendo ouvir, ele não está perdendo necessariamente o tempo inteiro, está ganhando tempo de alguma forma. E a ideia é essa, passar esses conteúdos de maneira mais direta possível. Tá? E é isso, tentar fazer com que mais pessoas tenham acesso. Eu acho que o mais importante é isso, né? Tentar. A gente tem estatística no site, né? Eu tenho as estatísticas, tem 35% das audições, né, do podcast, do Podgel, são da França. Agora, quem na França está ouvindo isso, eu não faço ideia. Assim. Eu acho muito legal quando eu olho assim, cara, quem é que está ouvindo isso na França? Assim? Está em português, alguém que entende português, né? Mas, assim, é legal pra caramba. Tô achando bacana, tô levando e tô tendo feedback positivo. Que também, se você faz um negócio que você tá vendo que não tá servindo, também você não vai também gastar sua energia em algo que não tá ajudando. No meu caso, eu quero ajudar mesmo. Assim. Eu faço muita divulgação em site de grupinho de Enem, de Enseja, de estudantes de fundamental, de médio, professores de geografia, professores em geral. Porque às vezes o professor ele não é da área, mas de repente ele acha interessante e indica para os alunos também. Então a ideia é essa, tentar fazer com que isso se espalhe.
né? Eu já vi, inclusive, no Instagram, professores de outras matérias, de história também já vi fazendo isso. Assim, acho bem legal, porque é uma ferramenta muito acessível. Inclusive, o professor Elian Alabilucci, que é professor, que é autor de livros didáticos, assim, eu convidei ele uma vez, e aí depois a gente fez outro episódio, fiz outro episódio com ele, assim, foi bem legal, assim, e ele gostou bastante, assim, achei muito legal, assim, e tem mais coisa vindo por aí, achei vai ficar legal, assim, e a ideia é essa, a ideia é ajudar, não tem por que não tentar ajudar o pessoal, e gratuito, não, também, né, não tem que pagar nada, é só ir lá e ouvir. E dar o feedback, né, de preferência também. Eu falei, dei o ensejo do Podgel aí, porque eu sei da sua generosidade, eu acho que essa é uma característica tua, eu também sou avesso às mídias sociais, você, por sinal, faz com muito mais maestria do que eu faço, né? Eu não sei fazer, outro dia falaram que eu não sei usar luz, não sento numa mesa, né, porque tem que ter uma luz para fazer, eu não sou didático, então eu gosto muito da frase do Chacrinha, eu não vim aqui para explicar, eu vim para confundir. Então... fica aqui, quem quiser analisar, olhar o Podgel do Norton, acho que vale muito a pena. Vocês viram aí na live que é uma pessoa com um talento enorme para explicar conceitos que são muito difíceis às vezes de serem explicados de maneira rápida. Ele fez isso aqui. A gente está com 50 minutos aí finalizando a nossa live, foi muito mais rápido do que eu imaginava, eu agradeço muito. Uma pergunta objetiva final aí, depois a gente eu ir para os agradecimentos e para a gente se despedir do pessoal. Em síntese, eu vou te pedir uma última obrigação em síntese. Tudo que você falou, como é que, ou seja, esses conceitos todos, essa reflexão importante que você fez da temática da geografia, por que ela é importante para um trabalho científico na área do turismo? Primeiro porque, como eu falei lá no começo, né, o turismo ele é um consumidor do espaço, né? Ele consome os espaços, ele produz espaços e ele consome esses espaços. Então, sem espaço, você não consegue fazer turismo. Nem que seja o espaço sideral, né? Que agora vai ter, né? Turismo vai ter turismo em Marte, né? Vai ter, vão circular a órbita terrestre. Mesmo assim, você está dentro do espaço. A prática turística, ela é uma prática social e ela é produzida dentro do espaço. E aí, a partir dessa noção inicial, você, dentro do turismo, você pode trabalhar outros conceitos. Eu estava até dando uma lida, existem teóricos aí, existem escritores do turismo que trabalham a questão de territórios turísticos. Né? E eu achei interessante isso, porque você pode produzir um território voltado para o turismo que está descolado do seu entorno. Eu acho interessante isso. Dá para fazer isso, né? A partir de planejamento. E aí você tem a utilização de agentes, no caso, agentes privados ou públicos, que vão trabalhar, né, vão pensar de que maneira vão impactar esse espaço, mas não tem como fugir do espaço. O espaço geográfico é a casa do fazer turístico, não tem para onde fugir. O turismo ele depende do espaço para ele poder se desenvolver. Tom, acho que mais esclarecedor do que isso, impossível. Queria aqui agradecer infinitamente pela tua participação. Acho que você é sempre muito generoso quando eu peço qualquer coisa para você. Está sempre com a generosidade. Eu sempre falo que eu conheci muitos colegas da área acadêmica, mas eu digo que um dos mais generosos que eu já conheci foi o professor Tom Gaté, né? Eu chamo carinhosamente de Tom ou Tomzinho, para os mais íntimos aqui. Né? Então, é uma das pessoas generosas, um cara que eu quero ter sempre contato e presença. Para além de eu aprender muito, eu aprendo como pessoa. Então, eu queria agradecer muito a sua participação nessa nossa live. Foi uma live curta, sem muito combinação, né? Porque é típico da minha perspectiva, eu não consigo organizar nada muito. A professora Camila aqui, que você conhece tão bem, de vez em quando puxa minha orelha aqui, né? Os colegas que estão aí participaram também, né? Agradeço a professora Marina que passou aí na live. Eu acho que é muito legal quando alguns colegas de trabalho
passam, olham o que você vê. Aparecem, é legal, legal mesmo. O Leonardo Manja tá chegando aí, né? Pessoas que a gente conhece. Olha só, legal. Ele ouve o podcast, maneiro. E que a gente está sempre olhando aí, a gente sempre se torcendo um para o outro. Isso eu fico muito feliz e quero agradecer a vocês, agradecer aos alunos. Muitos não são nem do meu Instagram, possivelmente devem ser do Instagram do Tom, que de repente, né? Quero agradecer. Estava perguntando aí se essa última coisa que eu falei aí do território, né? Do território turístico, pode ser considerado um não lugar, pode. Poderia ser considerado um não lugar. Legal, a gente nem teve. É tipo o aeroporto. Aeroporto também é um não lugar, né? É um território de passagem ali, né? Eu acho que depois desse não lugar aí fica a questão seguinte. Possivelmente, professor Tom, você vai ter que voltar em algum outro momento. A gente volta, tranquilo. Complicadas, né? Então, eu quero volta aí. Mais uma vez agradecer você pela sua generosidade, pelas suas explicações, pelo seu tempo. E aí eu te dou a palavra final aí para você fazer as suas despedidas, você fechar aí o podcast, essa live. Pra ver como é que eu confundo tudo? Porque eu acho que nessa live em particular eu gostaria muito que o professor Tom finalizasse, né? Porque eu acho que depois do esclarecimento todo de analítica que ele teve aí de geografia, eu queria que as últimas palavras fossem suas. Muito obrigado mais uma vez. Então, eu quero só agradecer, né, as palavras, agradecer aí a amizade, né, porque ficou, né, isso é legal pra caramba, assim, né? E, sempre que precisar, tamo aí, cara. Tamo aí e precisando, é só chamar. Agradeço o convite, né, e é sempre legal. E também, para mim, é um exercício muito grande ficar fazendo live, né? Eu participei do outro dia de uma live lá sobre geopolítica, achei bem, bem legal também. E aqui também, assim, é legal porque ajuda também a gente a não estagnar como profissional, né, cara? Porque o Estado, né, o ensino público, de uma maneira geral, ele meio que emburrece a gente. Infelizmente, é uma coisa que a gente percebe ao longo do tempo, vários colegas de várias disciplinas, a gente percebe isso, porque a gente acaba não se sendo desafiado a ir mais para frente, né? Então, agradeço muito aí pela oportunidade de ter revisitado também conceitos que às vezes estavam lá atrás, né? E isso é muito legal, isso é bom, né? Isso até me dá ânimo para tentar outras coisas também. É bem legal. Agradeço a oportunidade e precisando, estamos aí, cara. Obrigado, Tom. Manda abraços aí pro meu novo amigo Guilherme. Pra quem não pode deixar. Amigo, é uma fala aqui nossa. O Guilherme tem um filho espetacular que outro dia me quis falar comigo diretamente no telefone. E ele virou meu novo amigo. Então eu sempre falo com o Tom, seja pro WhatsApp, seja pro Instagram, eu sempre mando abraço pro meu amigo Guilherme, porque eu não quero perder uma nova amizade. E se ele tiver metade da generosidade, da capacidade do pai dele, já vai ser um grande homem. Tom, um forte abraço para ti. Né? Encerro a live aqui desejando a todos que se cuidem, que fiquem bem, que levem a sério as recomendações. Sim, né, da OMS, né, nada de tomar remédio contra vermífugo, né, por favor, né, por favor. Se tiverem que sair, usem máscara, né, preservem vocês, preservem os seus, e até uma próxima live aí. Agradecer mais uma vez, espero que tenha sido uma sexta interessante, cheia de conhecimentos do campo do conceito da área geográfica. Abraço a todo mundo, forte abraço, Tom, obrigado. Valeu, pessoal, boa noite a todos. Só para lembrar, vou salvar isso aqui, esse nosso bate-papo aqui no nosso Stories, né, que fica direto, tá vendo como é que eu tô ficando bom, Tom, com esse negócio de conectar? E o Tom já falou que possivelmente vai usar esse vídeo aí no YouTube, então também já tá... vou colocar lá no canal do Podgel também, lá no YouTube. Eu vou ficar feio em várias redes, em todas as redes eu tô agora sendo conectado, e pros colegas aí, alunos que estão falando que eu tô super conectado, e eu vou encarar isso como uma brincadeira aí. Sextou, galera, obrigado aí mais uma vez, e daqui a pouco, só acessarem o meu Instagram, ou o Instagram do professor Tom, que vocês vão ver esse vídeo de novo. Tchau, tchau, gente. Valeu, boa noite.